A oração é, sem dúvida, uma das práticas mais profundas e essenciais para qualquer cristão. É o momento em que nos aproximamos de Deus, buscando orientação, força, consolo e até mesmo respostas. No entanto, muitos se perguntam por que suas orações parecem não ser atendidas, ou pior, se sentem como se estivessem falando sozinhos. O maior erro que os cristãos cometem na oração é tratar esse momento como uma simples transação, como se orar fosse uma maneira de barganhar com Deus. A oração não é sobre fazer com que Deus cumpra nossos desejos, mas é um processo de nos alinharmos com sua vontade. Quando oramos, estamos nos colocando diante de Deus, não para exigir, mas para nos submeter à sua soberania. Muitas vezes, ao buscar respostas para nossas angústias e necessidades, caímos na armadilha de orar de forma egocêntrica, como se Deus fosse uma máquina que deve nos dar o que pedimos. Mas a oração verdadeira vai além disso. Ela nos convida a uma jornada de autossurrender, de transformação e de profunda confiança em Deus. É preciso entender que, ao orar, não estamos apenas falando de nossas aflições e necessidades, mas também de nosso desejo de conhecer a vontade divina e de aceitar o que Deus tem reservado para nós, seja algo que queremos ou não. A oração não deve ser vista como uma forma de moldar a Deus ao nosso jeito, mas sim uma maneira de moldar a nós mesmos, conforme a imagem dele. E por que muitos cristãos falham nesse aspecto? A razão é simples. Ao invés de orar em busca de sabedoria e compreensão, muitos oram com uma expectativa egoísta, apenas desejando que suas próprias vontades sejam realizadas. Esse é o erro que precisamos corrigir. Um dos maiores erros que podemos cometer na oração é tratar Deus como se ele fosse apenas um atendente de pedidos. Muitos cristãos oram apenas em busca de gratificação pessoal, esperando que suas orações sejam respondidas da maneira como imaginam ser o melhor para eles. Contudo, a oração verdadeira exige mais do que apenas fazer pedidos. Ela nos chama a um nível mais profundo de compreensão e rendição. Quando nossa oração se baseia apenas em nossos desejos, ela perde o foco do que realmente importa, a busca pela vontade de Deus. Deus não é uma máquina de responder a pedidos. Ele é um Pai amoroso que conhece o que é melhor para nós. As Escrituras nos ensinam, em várias passagens, que o propósito da oração não é convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas nos ajudar a alinhar nossas vontades com a dele. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho compartilha uma experiência pessoal que ilustra perfeitamente esse ponto. Ele descreve como, antes de sua conversão, procurava felicidade e realização em coisas passageiras, como prazeres e conquistas mundanas. A oração, nesse período de sua vida, era centrada em si mesmo, uma tentativa de preencher um vazio interior com coisas que não podiam realmente satisfazê-lo. Agostinho escreve que só quando encontrou a verdadeira paz em Deus, ele percebeu que o propósito da oração não era buscar satisfação pessoal, mas render-se ao plano divino. Em sua jornada espiritual, Agostinho percebeu que a verdadeira oração deve ser uma conversa com Deus, onde nos dispomos a ouvir a sua voz e a entender sua direção para nossas vidas, ao invés de simplesmente externar nossos próprios desejos. Este é um ponto fundamental. Orar não é uma busca para manipular ou influenciar Deus a fazer a nossa vontade, mas para permitir que Ele nos transforme, nos orientando segundo seus propósitos. A oração verdadeira nos convida a olhar para além de nossos próprios interesses e a desejar o que Deus quer para nós. Essa reflexão nos leva a entender que a oração não deve ser um meio de conquistar o que queremos, mas de nos tornarmos mais sensíveis àquilo que Deus deseja para nossas vidas. À medida que crescemos na vida espiritual, começamos a entender que a oração não é apenas um momento de pedir ou agradecer, mas um meio de nos alinhar à vontade de Deus. Isso significa que nossas orações devem refletir não apenas nossos próprios desejos, mas também o desejo de compreender e seguir o plano divino. No entanto, muitas vezes caímos na armadilha de orar apenas em busca de soluções rápidas para nossos problemas, sem considerar que a verdadeira resposta de Deus pode não ser a que imaginamos. Em Tiago 4, versículo 3, é dito: quando pedem, não recebem, porque pedem com motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esse versículo nos alerta para o erro de orar com intenções egoístas. Quando pedimos algo a Deus, nossa motivação deve ser pura, buscando sempre aquilo que é de acordo com a vontade divina, não com nossos próprios interesses pessoais. A oração verdadeira, então, exige uma compreensão de que Deus responde de acordo com sua sabedoria infinita. Ele conhece o que é melhor para nós, e suas respostas muitas vezes são diferentes daquilo que esperávamos ou desejávamos. Isso pode ser difícil de entender, especialmente quando estamos passando por dificuldades ou precisamos de algo urgente.
No entanto, é nesse momento que nossa fé é testada. Confiar que Deus tem um plano perfeito para nossa vida, mesmo quando não entendemos totalmente o que Ele está fazendo. No seu livro, A Cidade de Deus, Santo Agostinho explora a ideia de que a verdadeira segurança do cristão não está nas bênçãos terrenas, mas na confiança em Deus. Ele escreve sobre como a cidade terrena, simbolizando o mundo e suas preocupações temporais, nos desvia da verdadeira segurança que encontramos em Deus e em seu plano para nós. Agostinho nos ensina que a oração deve ser vista como um caminho para nos desapegarmos das coisas materiais e nos concentrarmos no que é eterno, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ele reflete que, ao orar, nossa maior prioridade deve ser a submissão à vontade de Deus, não a realização de nossos desejos. Deus não nos dá sempre o que pedimos, mas nos dá o que precisamos. Às vezes, a resposta divina pode ser uma direção, uma mudança de perspectiva ou uma disciplina que nos prepara para algo maior. É crucial entender que, ao orar, devemos estar dispostos a aceitar que a vontade de Deus pode ser diferente da nossa. A oração verdadeira nos convida a um processo de rendição, onde confiamos plenamente no caráter de Deus e em sua capacidade de guiar nossas vidas de maneira perfeita. A paciência é uma virtude essencial para a vida cristã, e especialmente para a prática da oração. Muitas vezes, oramos por algo com grande fervor, mas não vemos respostas imediatas, e isso pode nos gerar frustração. No entanto, é exatamente nesse momento de espera que a oração revela seu verdadeiro propósito, nos ensinar a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o motivo da demora. É importante lembrar que Deus não está sujeito ao nosso tempo. Ele vê o início e o fim de todas as coisas, e muitas vezes, sua resposta à nossa oração vem no momento exato em que estamos prontos para recebê-la. Às vezes, Ele nos dá tempo para crescer, aprender e amadurecer em nossa fé antes de revelar a resposta que esperamos. Em outros momentos, Ele pode até nos dar uma resposta que não esperamos, mas que é melhor para a nossa vida no longo prazo. A Bíblia nos ensina a ter paciência na oração. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente, que orou insistentemente a um juiz injusto até que ele lhe fizesse justiça. A lição dessa parábola é clara. Devemos persistir na oração e confiar que, em devido tempo, Deus responderá de acordo com sua vontade perfeita. A paciência na oração não é apenas esperar pela resposta, mas confiar que, independentemente do que venha, Deus sempre fazendo o melhor para aqueles que o amam. A impaciência pode ser um grande obstáculo na vida cristã. Quando estamos ansiosos, tentamos controlar o que está além de nosso alcance, e isso pode prejudicar nossa confiança em Deus. No entanto, a verdadeira confiança em Deus se reflete na nossa capacidade de esperar pacientemente, sabendo que Ele está sempre no controle e que sua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Isso não significa que não devemos orar com fervor ou com o coração cheio de desejos. Significa apenas que devemos orar com humildade e a disposição de aceitar o tempo e os caminhos de Deus. Nos momentos de espera, a oração se torna uma ferramenta poderosa para nos moldar. Ela nos ensina a confiar, a desistir do controle e a crescer em nossa dependência de Deus. Quando aprendemos a ser pacientes em nossa vida de oração, somos capazes de ver o que Deus está fazendo em nosso coração e nas circunstâncias ao nosso redor. A espera se torna uma oportunidade de crescer espiritualmente, de fortalecer nossa fé e de nos aproximar ainda mais de Deus. A oração é muito mais do que um simples momento de pedidos. É um caminho de transformação, onde buscamos entender a vontade de Deus e nos alinharmos com ela. Não podemos nos enganar pensando que a oração é apenas uma questão de dizer palavras ou pedir aquilo que desejamos. O verdadeiro propósito da oração é nos aproximar de Deus, buscar sua direção e confiar em sua sabedoria. Quando entendemos isso, nossa vida de oração ganha um novo significado, mais profundo e mais significativo. É importante lembrar que, em última instância, a oração nos chama a uma rendição. Ao orarmos, devemos buscar mais do que respostas imediatas, devemos buscar a conformidade com a vontade de Deus. Ele não responde apenas ao que pedimos, mas ao que é melhor para nós, conforme seu plano perfeito. Quando pedimos algo que não é o melhor, podemos confiar que Deus, em sua bondade, escolherá não nos dar aquilo, ou nos dará algo melhor. Santo Agostinho, em seu livro O Sermão do Senhor no Monte, nos ensina que a oração deve refletir o desejo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agostinho escreve que, ao orarmos, nossa principal preocupação deve ser a glória de Deus e o cumprimento de seus propósitos em nossas vidas. Ele sublinha que a oração verdadeira não é um meio de manipular Deus,
mas uma oportunidade de nos rendermos à sua vontade. A oração nos permite crescer em fé, em paciência e em confiança, nos ensinando a priorizar o que é eterno em detrimento do que é passageiro. Em Provérbios 29, versículo 11, é dito que o sábio controla suas palavras, enquanto o tolo fala sem parar. Esse princípio também se aplica à oração. Ao orar, devemos ser cuidadosos com o que dizemos, orando com sabedoria e discernimento. A oração não é apenas uma forma de expor nossos desejos, mas uma maneira de ouvir a voz de Deus, permitindo que Ele nos guie e nos transforme. Devemos, portanto, aprender a orar de maneira mais sábia, mais tranquila e mais alinhada com a vontade de Deus, buscando sempre a sua direção e não apenas o que nos convém. A verdadeira oração não é um monólogo, mas um diálogo, uma troca de pensamentos e sentimentos com o Criador. A oração nos convida a um relacionamento mais profundo com Deus, onde não apenas pedimos, mas também ouvimos, refletimos e nos rendemos. O momento de oração é uma oportunidade de crescimento espiritual, onde podemos abandonar o controle e confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, tem o melhor para nossas vidas. Ao refletir sobre isso, pergunto a você: como você tem orado? Você tem orado apenas por aquilo que deseja, ou tem buscado entender a vontade de Deus em sua vida? Neste momento, faça um compromisso pessoal com Deus e escreva nos comentários: eu escolho confiar na vontade de Deus. Que isso seja um sinal do seu desejo de alinhar sua vida com o plano divino, reconhecendo que, embora nem sempre entendamos o caminho, Ele é sempre bom e justo. Que Deus abençoe sua vida. E até mais.